E aí pessoal, vamos lá começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre calor, não é isso? Muita gente quando vê falando sobre calor vai pensar que é quando a gente está falando em dias que está muito quente, né? 40 graus, 35, umidade baixa 25, aquele dia abafado. Mas na física, calor não tem nada a ver com isso, tá? A gente vai ver outra definição de calor. Como nós sabemos, iremos estudar calor sensível e calor latente nessa aula, como também capacidade térmica, tá? E calor sensível, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula. Então, gente, ó, vamos falar sobre calor, não é isso? Quando a gente fala calor, pessoal, o calor está ligado ao quê? Não tem nada a ver com esses dias. Calor, ele pode tanto existir em altas temperaturas, como em dias, tanto em dias quentes como em dias frios. Por quê? Calor, o que é o calor? É o fluxo de energia térmica. É a transferência de energia térmica de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura, em função da diferença de temperatura entre eles. Essa transferência ocorre até que os corpos tenham a mesma temperatura, tá? Então, pessoal, como você vê agora, a partir de agora, o conceito de calor. Calor é o que? Só ocorre calor. Para ocorrer calor, os dois corpos têm que estar em temperaturas diferentes. E o corpo de maior temperatura vai fornecer energia térmica para o corpo de menor temperatura. Esse fluxo irá continuar até os dois corpos atingir a mesma temperatura, tá? Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa que eles vão ficar com a mesma temperatura. Ou seja, aquele que está numa temperatura maior vai descer e o que está com a temperatura menor vai aumentar sua temperatura até igualar, tá? Então, nós temos o seguinte, pessoal. Calor, ele é medido em caloria, tá? Ela pode ser medida em caloria ou em joule, tá? Uma caloria equivale a 4,18 joules, para a gente fazer as conversões. Então, ó, se nós temos um exemplo, a gente utiliza a caloria principalmente na alimentação, né, isso nas atividades físicas. Uma laranja que contém aproximadamente 50 mil calorias, tá? Ou então a gente pode utilizar o K, que você já sabe que equivale a 1050 quilocaloria, né? Que é K é um quilo, né? Esse 1 quilo eu sei que são mil calorias. Ou então ele tem aproximadamente, convertendo essas 50 mil calorias para joule, 209 mil joules, tá? Ou 209 quilojoules, fazendo a conversão. Para multiplicar, fazer a conversão de calorias para joule, basta multiplicar por 4,18. E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, nós vamos trabalhar agora aqui com capacidade térmica, tá? E capacidade térmica, pessoal. A capacidade térmica é o quê? É a grandeza física utilizada para caracterizar a variação de temperatura dos corpos ao receber calor, tá? A capacidade térmica é a razão de que é a divisão do calor pelo a variação de temperatura que ele sofre. Esse C, capacidade térmica, Q, quantidade de calor, ΔT, variação de temperatura. Por exemplo, aqui, gente, ó, vou mudar aqui a tinta. Por exemplo, eu tenho aqui a capacidade térmica pode ser expressa em calorias por graus Celsius, tá? Aqui a unidade de capacidade térmica, tá? Não esqueça disso aqui. Se um corpo recebe, por exemplo, 500 calorias, em razão disso, sua temperatura é elevada em 10 graus Celsius. Qual será a sua capacidade térmica?
Então aqui eu retirei os dados, quantidade de calor 500 calorias, variação de temperatura 10 graus e qual é a capacidade térmica? A quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então eu vou pegar 500 calorias dividido por 10. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 50 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer, pessoal? Essas 50 calorias por grau Celsius. Para este corpo variar sua temperatura em 1 grau, ele tem que receber ou fornecer 50 calorias. Ou seja, se para a sua temperatura subir 1 grau, ele tem que receber 50 calorias. Para a sua temperatura baixar, diminuir 1 grau Celsius, tem que perder 50 calorias. Aí aqui nós temos um exemplo, pessoal, uma situação. A capacidade térmica é uma característica do corpo, não do material que o constitui. Assim, dois corpos formados pelo mesmo material podem ter capacidades térmicas diferentes, caso suas massas não sejam iguais. Por exemplo, se aquecermos duas panelas com diferentes massas de água e quisermos que as duas massas elevem sua temperatura em um mesmo valor, tá? Em um mesmo valor, precisaremos fornecer maior quantidade de calor para a panela com mais água, tá? Por quê? Porque a capacidade térmica é uma característica do corpo e não do material. Ou seja, se eu colocar no fogo uma panela com meio litro de água e outra com 1 litro de água, pessoal, e as duas estão recebendo a mesma quantidade de energia térmica, que é o fogo, aquela que tem 1 litro de água vai precisar receber mais energia para que sua temperatura possa variar 1 grau Celsius, tá? Calor específico, pessoal. Agora sim, essa aqui é específico de cada substância, tá? Significa o seguinte, pessoal. Significa o quê? É a quantidade de energia, que é a definição, a quantidade de energia necessária para que a temperatura de 1 grama de uma certa substância em determinado estado físico varia 1 grau, tá? Ou seja, eu tenho 1 grama de água. Para essa 1 grama de água variar sua temperatura em 1 grau, ele precisa receber uma caloria, tá? Então, a unidade de calor específico é quem? Calor específico por grau Celsius, né? Por grau Celsius. Significa o quê? Para cada grama de um corpo, para cada grama desse corpo aumentar, variar sua temperatura em 1 grau, a água, por exemplo, ela precisa receber ou fornecer uma caloria. Tá, pessoal? E aqui nós temos uma tabela de calor específico de algumas substâncias, de alguns materiais. Ó, da água líquida possuía o maior, tá? 1 caloria por grau Celsius. Ou seja, para 1 grama de água variar 1 grau, a sua temperatura em 1 grau, ela precisa receber 1 caloria. O alumínio é de 0,22, e assim você está vendo, tá? A água é a substância que possui o maior calor específico. E o calor sensível, pessoal, vamos ver o calor sensível. É quando uma substância sofre variação de temperatura sem sem mudar o seu estado físico, tá? Ou seja, é quando ela sofre apenas mudança de temperatura, mas ela permanece no estado líquido, sólido ou gasoso, sem haver mudança de estado físico. O calor sensível depende de quem? Da massa do corpo, do calor específico e da variação de temperatura. Ele é diretamente proporcional a esses três. O calor específico, ou seja, quanto maior a massa, ou quanto maior o calor específico, ou quanto maior a variação de temperatura, maior será o calor sensível, tá? Então aqui está a definição. O calor sensível é igual a quem? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. E aqui nós temos um exemplo. Ó. Com base no calor específico da água, podemos determinar, por exemplo,
quanta energia será consumida para aquecer 500 gramas de água de 20 graus até 80 graus. Consultando a tabela acima, que era na página anterior, constatamos que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Aqui estão os dados, tá? Todos os dados. Massa 500 gramas, calor específico 1 caloria por grau Celsius. Temperatura inicial de 20 graus Celsius, temperatura final de 80 graus Celsius e a quantidade de calor. Pessoal, a massa ela pode ser dada em grama ou em quilograma. O que vai dizer se eu vou usar gramas ou quilograma é o calor específico, tá? Observe que o calor específico aqui ó, está em grama, o G aqui. Então, se está em grama, eu posso usar a massa em gramas, tá? Medida em gramas. Pegando a equação, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, vamos substituir. Quem é a massa? 500, calor específico é 1, variação de temperatura. Variação de temperatura, pessoal, ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, é 80 menos 20. Então, 500, eu realizei essa multiplicação, ficou 500 vezes... Resolvendo aqui o parênteses, ficou 500 vezes 60, que vai ser igual a 30.000 calorias, ou que é igual a 30 kcal, tá? Vamos lá agora. E calor latente, pessoal? Diferente do calor sensível, o calor latente só ocorre quando o corpo está mudando de fase. Ou seja, ou é no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. Tá? É quando ele está passando do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, tanto faz, né? Do gasoso para o líquido ou do líquido para o gasoso. Então nós temos o seguinte, pessoal. Vamos ver se entenda aqui. Ó. Aqui eu tenho uma água a menos 25 graus. Então a água está na temperatura sólida. Esse espaço aqui, pessoal, esse espaço aqui, em que a água passa de menos 25 graus para zero, eu vou chamar de calor sensível, Q1. Aqui, quando a água chegou a temperatura 0 grau, o que vai acontecer? A água vai passar do sólido para o líquido, é a fusão. Nesse momento aqui eu vou fazer quem? Aqui eu vou fazer o cálculo do calor latente, tá? Calor latente. Nesse momento aqui, enquanto tiver 1 grama de gelo, 1 grama de gelo, a temperatura permanece constante. Por isso que o gráfico ficou aqui sobre a linha. Pronto, todo o gelo derreteu. Pronto, agora nós temos água líquida. A temperatura voltou, a temperatura subiu novamente. Então aqui vou fazer mais um terceiro cálculo, calor sensível, porque está havendo variação de temperatura. Quando a água chega em 100 graus, pessoal, ela vai mudar de líquido para o gasoso. Então aqui eu vou fazer quem? Aqui em Q4, eu vou calcular, aqui vai ser o calor latente. Toda a água se evaporou, então eu tenho só gás. Então, a partir daqui, só a temperatura vai subir. Aqui eu vou fazer meu quinto cálculo, não é isso? Então, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Em Q2 e Q4, pessoal, em que a temperatura permaneceu constante, nós temos o exemplo de calor latente, em que ocorreu mudança de fase, tá? Ocorreu mudança de fase. Então, nós temos o seguinte, pessoal, para a água passar do sólido para o líquido, que na fusão, ela tem que receber uma grande quantidade de energia. E para ela passar do líquido para o sólido, que é a solidificação, ela tem que perder uma grande quantidade de energia. Então, para a gente calcular o calor latente, ela é dada por quem? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, tá? Esse calor latente do material, cada material tem seu calor latente e geralmente é dado nos problemas. Nós temos o exemplo aqui, ó, determina a quantidade de calor que deve ser fornecido para a fusão de 50 gramas de gelo.
calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, tá? Ou seja, para cada grama de gelo derreter, é obrigatório fornecer 80 calorias. Então, aqui eu tenho os dados, massa 50 gramas, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Pegando aqui a equação, aqui é Q igual massa vezes calor latente, então eu tenho o quê? Massa 50, calor latente 80. Fazendo a multiplicação é igual a 40.000 calorias ou 40 quilocalorias, tá? Então, pessoal, ou seja, para que as 50 gramas de gelo, para que as 50 gramas de gelo derrete, é obrigado, eu tenho que fornecer, esse gelo tem que receber 40 quilocalorias, ou 40.000 calorias. Pessoal, só isso. E qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, tá bom? Abraços e até a próxima aula.